Olá, eu sou Caroline Montenegro, aluna de mestrado do Programa de Ciência e Tecnologia Farmacêutica da UFRJ. Também sou tutora da Universidade Unigra Rio. Estou participando do segundo simpósio em Tecnologias e Formação Continuada. E hoje eu vou falar com vocês a respeito do desenvolvimento de nanofibras para a liberação de produtos naturais. Esse projeto que eu desenvolvo lá na UFRJ, no Programa de Ciência e Tecnologia Farmacêutica, ele é orientado pela professora doutora Carla Landino. Então, quem são as nanofibras? As nanofibras são consideradas materiais poliméricos, materiais nanométricos em função do seu diâmetro. Elas podem ser desenvolvidas de diferentes materiais, como carbono, cerâmica, metais, polímeros. O nosso grupo ele trabalha somente com materiais poliméricos. Dependendo do polímero utilizado, as nanofibras irão apresentar características diferenciadas. O grande diferencial das nanofibras é que a solução polimérica que nas soluções poliméricas nós podemos adicionar compostos bioativos de interesse. Compostos que nós desejamos que depois sejam liberados por essas nanofibras, tais como moléculas, estruturas biológicas, extratos, por exemplo, partículas. E o grande diferencial é que esses compostos bioativos eles não vão sofrer nenhuma ação de temperatura, porque para que as nanofibras sejam produzidas, elas não precisam ser expostas a elevadas temperaturas em seu processo de desenvolvimento. Então, elas podem ser desenvolvidas em temperaturas ambientes e as nanofibras também acabam agindo como protetor desses compostos ativos, porque elas acabam tendo uma ação de encapsulamento. Então, essas nanofibras elas podem ser desenvolvidas por diferentes métodos. No meu grupo, nós trabalhamos com eletrofiação, que é um método que acaba proporcionando fácil repetitividade do processo, também a possibilidade do aumento de escala. Então, como vocês podem ver aí na imagem, esse processo parte de uma solução polimérica, que ao ser submetida ao processamento de eletrofiação, forma mantas, como vocês podem ver aqui na segunda imagem, o que nós chamamos de mantas, membranas. E na terceira imagem, eu trouxe um MEV, uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, dessa própria manta, dessa própria membrana que vocês veem aí na foto. E o MEV, essa imagem de MEV, é o que nos permite entender se produto produzido ele atingiu a escala nanométrica e se produziu de fato uma nanofibra, tá? Nesse processo, então, nesse processamento de eletrofiação, é aplicada uma alta tensão em uma solução polimérica, como vocês veem aí na imagem. Por isso ocorre a formação de fibras, devido à repulsão das cargas eletrostáticas e, consequentemente, alongamento da solução e evaporação dos solventes. Para que aconteça essa produção, então, existe uma diferença de potencial que é utilizada e fornecida pelos eletrodos. Aqui, como vocês veem na imagem, o eletrodo positivo ele é conectado ao capilar de uma seringa e essa seringa contém uma solução polimérica. Então, essa solução é ejetada, formando uma gota na ponta do capilar, que, em contato com o campo elétrico, sofre evaporação do solvente e a formação do cone de Taylor. O cone de Taylor ele é fundamental para a formação de nanofibras, pois ele vai promover um alongamento da fibra e a deposição delas no coletor aterrado. Tá? Existem nanofibras do tipo monolítica e do tipo Corchel. Aqui, como vocês veem do lado esquerdo,
As nanofibras do tipo monolítica, para que elas sejam produzidas, utilizamos uma agulha que chamamos de agulha com único bocal, podendo importar mais de um polímero, porém, para que essa agulha, para que essa seringa, né, dispare na agulha mais de um polímero, esse polímero precisa ser preparado na forma de blenda polimérica, precisa ser uma mistura. Já na Corchel, nós utilizamos uma agulha com um bocal que chamamos de coaxial, tá? Então, eles vão dar origem a nanofibras do tipo núcleo casca. Então, na monolítica podemos utilizar diferentes tipos de polímeros, mas eles vão precisar ser misturados, tá? Nessa do tipo núcleo casca, não. Nós podemos utilizar um polímero na casca, um polímero no núcleo, comportando a nossa substância de interesse, né? O nosso fármaco, o nosso bioativo. Então, a Corchel ela nos dá esse benefício. Alguns parâmetros, eles são muito importantes para a produção das nanofibras, tá? Dependendo do tipo de material que nós vamos... Dependendo não, para todo tipo de material que nós vamos trabalhar, nós precisamos encontrar os parâmetros específicos, um conjunto de parâmetros específicos para ele, parâmetros como parâmetros de solução, processamento, ambientais. Quando a gente pensa nos parâmetros de solução, é importante ressaltar que precisamos encontrar a concentração adequada para cada tipo de polímero, a tensão superficial, condutividade, a taxa de vazão. Então, para cada tipo de material, nós vamos encontrar um conjunto de parâmetros diferentes. Parâmetros de processamento. A tensão aplicada, tá? Distância de trabalho, tipo de coletor. Parâmetros ambientais também são importantíssimos, como umidade e temperatura. Se nós chegamos no laboratório para produzir as nanofibras e a umidade, ela em determinado momento diminui ou aumenta demais, é espontâneo. O processo de produção das nanofibras ele precisa ser interrompido, porque a solução ejetada, né, o cone de Taylor, ele para até de ser formado, tá? Então, os parâmetros ambientais também são importantíssimos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, onde para a produção desse material foi utilizado o mesmo polímero com vazões diferentes. O único parâmetro que variou daqueles que eu mostrei anteriormente foi a vazão, e já houve uma diferença muito grande no material produzido. Em A, como vocês podem ver, de fato formou-se nanofibras, e em B não, tá? Então, esse exemplo mostra claramente a importância de encontrar os parâmetros adequados para formar as nanofibras. Como eu falei para vocês, existe a nanofibra do tipo monolítica e do tipo Corchel, tá? O tipo de nanofibras que o meu grupo produz é do tipo Corchel, tá? Nós produzimos as nanofibras, então, do tipo núcleo casca. Nós utilizamos para a casca o PLA e para o núcleo o Pluronic, e encapsulamos o nosso ativo dentro do núcleo, tá? Então, na casca nós utilizamos o PLA, que é um polímero biodegradável, biocompatível com o corpo humano, um polímero que a FDA aprova. Então, para futuramente um possível depósito de patente, tudo isso precisa ser pensado. O Pluronic, um polímero que ele é termorresponsível, tá? Ele proporciona uma estabilidade controlada, uma boa liberação de ativos. Em trabalhos anteriores do nosso grupo, utilizamos o Pluronic e ele apresentou, né, essa estabilidade, essa boa liberação e controle, essa boa liberação controlada de ativos, tá?
Então, são esses dois polímeros. O Pluronic também aprovado pelo FDA. E agora, pensando no extrato que eu encapsulo no meu núcleo, eu encapsulo viscoalbum, o extrato etanólico de viscoalbum. Viscoalbum é uma planta semiparasita, hospedeira da árvore. O tipo que eu uso é o hospedeiro da árvore Abies alba, tá? E a terapia, a viscoterapia, é uma terapia complementar e integrativa, possui um histórico há mais de um século, mais de 100 anos, um histórico que vem demonstrando eficácia reconhecida no tratamento de vários tipos de câncer. E o extrato, na forma que eu uso, né, na sua forma de preparo, o extrato de visco, ele é rico em viscotoxinas. E as viscotoxinas, elas têm a capacidade de promover necrose, tá? De matar na forma de necrose células tumorais. Então, a composição fitoquímica dos extratos está diretamente relacionada ao seu potencial antitumoral. Então, por isso que eu uso viscoalbum. Então, o objetivo do meu projeto é desenvolver, caracterizar e avaliar o potencial biológico de nanofibras contendo PLA, Pluronic e extrato etanólico de viscoalbum. Como objetivos específicos, né, a produção das nanofibras, caracterização por microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, espectroscopia de infravermelho, análises térmicas como DSC e TGA e difração de raio-x. Vamos avaliar também o perfil de liberação in vitro do marcador fitoquímico do viscoalbum, que é o ácido clorogênico, por cromatografia líquida de alta eficiência, o CLAI, com detector de UV. Temos a intenção de avaliar também a citotoxicidade, o potencial cicatrizante e atividade antibacterianas por ensaios in vitro. Então, no desenvolvimento, o processo de eletrofiação, que eu expliquei anteriormente para vocês, e na caracterização, a microscopia eletrônica de varredura, né, o MEV, porque o MEV ele nos permite determinar o diâmetro, tá? Isso com o auxílio de um software, o ImaDJ. Então, é possível confirmar a morfologia das nanofibras, assim como nos ajuda a confirmar também a formação da fibra nucleocástica, porém, o MEV nos ajuda, tá? Na confirmação das fibras do tipo nucleocástica, mas quem vai me dar esse aval mesmo é a microscopia eletrônica de transmissão. Porque as imagens do MET permitem uma visualização detalhada da estrutura interna das fibras, porque através de um contraste, né, da casca com o núcleo, ele nos proporciona a observação relevante da distribuição do núcleo ao longo das fibras. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem, temos um sombreamento aqui em volta e o núcleo mais escuro. Então, isso é uma imagem de MET revelando, podendo me confirmar que eu formei nanofibras do tipo Korshell, tá? Até essa etapa já foi produzida e depois a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier. Nós vamos realizar para analisar a estrutura molecular das substâncias isoladas, né? O PLA, o Pluronic e o viscoalbum. Calorimetria de varredura diferencial, DSC, também vamos realizar com o intuito de investigar possíveis variações nas transições térmicas dos polímeros, temperaturas de transição vítrea, temperaturas de cristalização, aquecimento, temperatura de fusão cristalina, grau de cristalinidade. Vamos realizar também a difração de raio-x, né, a altos ângulos, porque essa análise vai nos permitir a caracterização da estrutura cristalina das nanofibras e polímeros utilizados. Vamos analisar as membranas com e sem visco
e analisar os polímeros puros na forma de pó. A análise termogravimétrica também será realizada com o intuito de obter a variação de massa em relação à temperatura ou período de tempo das amostras submetidas a certas temperaturas, especialmente nas fibras do tipo núcleo casca, é muito importante, porque apresenta mais de um componente, né? Apresenta mais de um tipo de polímero na estrutura. Vamos fazer a liberação e quantificação do viscoálbum por Claio-V, né? Através dessa avaliação da cromatografia líquida. Vai nos permitir identificar e separar os componentes da amostra. E através da separação, vai ser possível verificar a quantidade do viscoálbum. Vamos fazer teste de citotoxicidade celular in vitro, né? Frente à linhagem celular tumoral e linhagem celular saudável da pele. Então, vamos utilizar como célula tumoral a SCC25, que é uma célula de carcinoma escamoso celular humano, e a RACAT, que é de queratinócito não tumoral humano, né, PEG. Então, através da citotoxicidade, nós vamos entender, né, o quão essas nanofibras vão ter uma capacidade citotóxica, essas células, tanto as tumorais quanto as células saudáveis, né? A nossa intenção é que o resultado seja um resultado de seletividade, né? Vai ser muito positivo se nós conseguirmos um resultado positivo a nível de citotoxicidade nas células tumorais e com uma boa seletividade nas células saudáveis. Então, esse é o esperado. Vamos realizar a atividade antibacteriana frente à cepa Staphylococcus aureus, tá? Então, nós vamos colocar, né, as nanofibras, né, em contato com a cepa e vamos analisar, né, a capacidade dessas nanofibras frente à cepa. Faremos também um ensaio de cicatrização, porque o visco tem um histórico também de cicatrização, ainda pouco explorado, mas vamos tentar explorar, né, o potencial das nanofibras, incorporando o extrato etanólico de visco. Vamos começar a explorar também a atividade cicatrizante do viscoálbum, agora na versão, né, do visco incorporado às nanofibras. Então, em resumo, o desenvolvimento das nanofibras contendo PLA e Pluronic e extrato etanólico de viscoálbum permitiu, até agora no meu estudo, a obtenção de fibras na escala nanométrica, o que nós conseguimos confirmar com a análise de microscopia eletrônica de varredura e da estrutura nucleocástica, evidenciada pelo MET, garantindo a incorporação do extrato no núcleo. Então, até agora, nós conseguimos chegar no conjunto de parâmetros adequado para os materiais que eu trabalho, conseguimos confirmar que essas fibras produzidas são de fato, que essas membranas produzidas são de fato nanofibras, estão dentro da escala nanométrica e através do MET confirmamos também que as nanofibras produzidas são do tipo Corchel, tá? Então, os resultados obtidos até o momento foram promissores em termos de morfologia e a pesquisa seguirá com a avaliação da estabilidade térmica, além do potencial terapêutico, incluindo a atividade antibacteriana, cicatrizante e citotóxica. Então, é isso. Esse é o projeto que eu desenvolvo, um projeto lindo com as nanofibras, um projeto que acaba sendo inovador. Na literatura ainda não temos nanofibras desse tipo, né, com essa combinação de PLA, Plurone e visco. Então, é um projeto que julgamos extremamente promissor, tá?
Muito obrigada, foi um prazer ter a oportunidade de apresentar o meu projeto, que o meu grupo vem desenvolvendo. E é isso, muito obrigada.